O Internacional que ontem empatou por 1-1 contra a equipe do Fluminense pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e terminou a rodada na 10ª colocação. E agora a próxima partida que é contra o Vasco, de volta no estádio Beira-Rio. O técnico Eduardo Cudê, na entrevista coletiva pós-jogo, falou exatamente sobre essa volta sobre o Beira-Rio, desabafou também sobre os desfalques que vem tendo e sobre a disputa de título do Inter nessa temporada, não só sobre o Brasileirão, mas falando já em Copa do Brasil e Sul-Americana, trazendo também um bastidor de um jornalista que teve que pedir desculpas para ele, inclusive no telefone, e além disso ele explicou algumas alterações que ele fez contra a equipe do Fluminense. Rômulo também parou para falar, além disso o Igor Gomes, que inclusive fez um golaço e tem um número impressionante com a camiseta do Internacional, mas eu quero te trazer também um processo dentro do Inter que está muito errado. E além disso, te trazer mais alguns bastidores desse empate por 1-1, empate bem amargo, inclusive que o Inter teve lá no Rio de Janeiro, inclusive contra Mano Menezes, que fez sua estreia como novo treinador da equipe do Rio de Janeiro. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes da gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações. Além disso, deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre o Internacional. Tu acha que o Inter ainda disputa um título nesse ano? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas o Inter que ontem enfrentou a equipe do Fluminense com muitos desfalques, ao todo são 9 jogadores que o técnico Eduardo Cudê não tinha à disposição. E só para vocês terem uma ideia, ontem o Inter teve a despedida do Hugo Malo, que, segundo o técnico Eduardo Cudê, lá na entrevista coletiva contra o Criciúma, nem ia jogar mais com a camiseta do Internacional, mas como o Inter não tinha o Fabrício Bustos à disposição para esse jogo e o Igor Gomes no final do jogo também sentiu dores, a princípio câimbras, o Inter teve que ir para a sua terceira opção, que era a de Hugo Malo, que inclusive no domingo deve viajar para a Espanha, onde vai ter o julgamento e posteriormente não será mais jogador do Internacional. Inclusive a decisão é do próprio jogador de não querer, por exemplo, permanecer no Inter, tá? Mas algumas coisas que a gente tem que falar também e algumas coisas que tem que ser inclusive criticadas, como por exemplo, ontem a gente teve o jogo do co-irmão, o jogo por parte do Grêmio, e a gente conseguiu perceber uma situação muito importante. O Grêmio ontem foi completamente chutado, por exemplo, daquele atleta do Palmeiras, que é o Estevão, que é um atleta de 16 anos, tá vendido inclusive já pro Chelsea, baita jogador, inclusive tem tudo assim, é o melhor jogador pós-Neymar. Mas o fato é, o Palmeiras ontem tava com 6 jogadores das categorias de base, porque eles também têm muitos desfalques, porque estão na Copa América, tem por exemplo jogador que tá lesionado, tem jogador que tá expulso, tem jogador que tomou 3º cartão amarelo, e na partida contra o co-irmão eles tiveram esses problemas e colocaram a base. O que o Inter faz? Quando tem jogadores, por exemplo, em baixo rendimento, como é o caso do Johan, como é o caso do René, como é o caso, por exemplo, do Wanderson, como é o caso, por exemplo, do Lucas Alário, que está em baixo rendimento, enfim, esses atletas estão em baixo rendimento. Pegar por parte só do Johan. O Johan tem 17 jogos com a camisa do Inter, tem um gol que foi no Campeonato Gaúcho e uma assistência que foi na Sul-Americana. Nesse Brasileirão, o Johan não deu um passe decisivo, não deu um gol, nenhuma assistência, e é um jogador que, inclusive, vai muito mal. E do outro lado, tu tem uma opção de colocar o Gabriel Carvalho, que é um jogador que em 15 minutos de Campeonato Brasileiro deu uma assistência, um jogador de 16 anos de idade, que tem um potencial de revenda. O Inter é o cheque em branco do Internacional. Quem que o Eduardo Cudê resolve colocar? O Johan e não, por exemplo, o Gabriel Carvalho. Uma outra opção que ele poderia fazer também é que estava, por exemplo, dentro do seu banco de reserva, Alexandro Bernabei. E ontem o René nem fez uma partida, por exemplo, ruim. O Bernabei, inclusive, ia entrar aí, inclusive um azar por parte dele, porque quando ele foi entrar, o Igor Gomes acabou sentindo, a princípio, câimbras, e por causa disso o Hugo Malo teve que ser chamado. Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Cudê explicou algumas situações e ele repetiu diversas vezes: vamos brigar ao longo dessa temporada. Eu estou convicto, e esse time está convicto, né? O plantel está convicto que vamos brigar por alguma coisa nesse ano. Se vamos ganhar, não sei, mas vamos brigar. E aí ele não diz nem mais do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, o Brasileirão está completamente impossível para o Inter ganhar nessa temporada, porque o Flamengo, que é o líder com 30 pontos, o Inter já abriu
uma distância do Flamengo, né, de 11 pontos, a gente sabe, tem 2 jogos a menos, né, aí desses 11, se ganhar esses 2 jogos a menos, diminui aí para 5 pontos, tem ainda o jogo direto contra o Flamengo no final desse turno, se ganha, por exemplo, fica a 2 pontos, beleza. Tudo isso aí é verdade também. Mas, ainda assim, a chance do Inter, por exemplo, ganhar os 2 jogos atrasados e ganhar do Flamengo, né, nesse confronto direto é extremamente complicado. Até por isso, o próprio discurso do técnico Eduardo Cudê já mudou. Ele diz que vamos brigar e aí já coloca a Sul-Americana e Copa do Brasil que o Inter tem na próxima semana dentro desse balaio. Nem fala mais, por exemplo, em Campeonato Brasileiro. Mas ele disse ainda se seguir convicto que o Inter vai brigar por alguma coisa nessa temporada. Ele falou também sobre o desgaste físico, né? Diz que, por exemplo, e aí reclamou diversas vezes desse desgaste físico que o Inter vem tendo, de jogar quarto domingo, não teve no dia de ontem, por exemplo, 9 jogadores à disposição, e a gente sabe todo o drama que existe, né? Desses 9, 6 eram por lesão e 3 é porque estão na Copa América, né? O caso do Valência, do Rocher, e também, por exemplo, o caso do Rafael Santos Borré, mas ainda assim ele poderia ter opções melhores. A gente vê, por exemplo, diversos clubes, Palmeiras, né? O próprio Grêmio, assim, usarem mais a base. Ontem até teve, por exemplo, o Lucas Drummond, que entrou no segundo tempo, era para ser o Ricardo Matias, mas tudo bem. Teve o Gustavo Prado, que inclusive iniciou o jogo, não fez uma partida interessante, mas usar, por exemplo, o Johan na frente do Gabriel Carvalho é isso, uma das principais incoerências por parte do técnico Eduardo Cudê, ainda mais quando ele diz que a bola, por exemplo, não pede documento. Lembrando que para essa próxima partida contra o Vasco, ele não vai ter o René, que tomou o 3º cartão amarelo, tá fora desse jogo o René. Isso teoricamente é uma boa notícia, né? O René é fora com cartão amarelo, mas ainda assim, além desta situação, né, o técnico Eduardo Cudê vai ter algumas voltas, principalmente os relacionados. Thiago Maia, Wesley, Fabrício Bustos, o Luca talvez também retorne, Charles Arangues talvez teoricamente possa ser sim uma novidade, Vitão também deve retornar do desgaste físico. São algumas das voltas que o treinador argentino pode ter para o confronto do próximo domingo contra mais um time que está na parte de baixo da tabela. Lembrando, do Z4 que hoje tem Grêmio, tem, por exemplo, a equipe do Fluminense, o Vitória e o Corinthians, né? O Inter até agora já enfrentou os 4 clubes, venceu 2, empatou 1 e perdeu para o Vitória. Até que não foi tão ruim os duelos diretos que o Inter teve contra times do Z4 e agora pega o 15º colocado do Brasileirão, que é a equipe do Vasco da Gama, dentro do estádio Beira-Rio. Jogo onde não se discute. Jogo para 3 pontos, até para o Inter já ficar motivado para o jogo da próxima semana, que é muito importante pela Copa do Brasil. Jogo que o Inter também tem no estádio Beira-Rio, jogo que o Inter precisa vencer já para encaminhar a sua classificação para as oitavas de finais, porque agora o que restou para o Inter são as Copas, já que o Brasileirão ficou muito difícil, a não ser que o Inter faça uma campanha assim de arrancada histórica. Vença os 2 jogos que tem atrasado, vença, por exemplo, o seu jogo direto que tem contra o Flamengo e ainda assim vença os jogos que tem, por exemplo, para fazer antes de ter esses jogos atrasados feitos. Então, o Inter teria que fazer, por exemplo, uma arrancada muito grande, algo que não vai acabar ocorrendo, certamente, a não ser que tudo mude, porque da tendência que tá, é o que o Inter não faça essa arrancada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações na nossa live às 5 horas, tá? Um grande abraço, valeu, falou e foi!